Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves, em que vocês podem estar aí se inscrevendo, deixando seu joinha, compartilhando com o maior número de pessoas para que nosso canal possa alcançar aí mais e mais pessoas. Então não saiam daí que nós voltamos já já. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. E também quero aproveitar aqui e convidar vocês que nos ouvem de todo o Vale do Paraíba, para se desejarem ir lá na nossa igreja. Eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Belém, na Congregação do Vila Rica, que fica ali na Rua do Senai, Pinda. E vocês podem estar participando conosco dos nossos cultos todos os domingos, terças, quintas, domingo de manhã às 9 horas da manhã e à noite às 19 horas, e terças e quintas às 19h30. Então vá lá participar com a gente. Quero aqui também aproveitar e mandar um abraço a todos os irmãos que sempre estão aí nos acompanhando, seja pela rádio, seja pela internet. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. Nós vamos então ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos logo em seguida, dando seguimento aqui à nossa série de exposições falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje eu quero meditar com vocês sobre a essência do Evangelho. Então não saiam daí. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Muito bem, graças a Deus. Então vamos meditar na palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 1.
Nós vamos meditar nos versos 16 e 17, que na verdade são esses dois versos que são os versos-chave de toda a carta de Paulo aos Romanos. Alguém vai dizer que Paulo, após citar esses dois versos, ele apenas faz comentários, ele apenas tece comentários a respeito desse assunto. Ou, como alguém poderia também dizer, ele levanta a questão, ele levanta a bola e aí começa a desenvolver seus argumentos, e aí começa o seu jogo de explicar profundamente o que é a doutrina da justificação pela fé, que é o tema central da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E o texto conhecido de todos nós diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nós estamos meditando na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e convidar você que está me ouvindo aí pela primeira vez a acessar o meu canal no YouTube, Miqueias Alves, e procurar lá na playlist Programa Palavra Viva ou na playlist Romanos, o Evangelho do Cristo Redentor. Todas essas mensagens que nós temos aqui meditado, que nós temos aqui pregado. Estamos seguindo aqui uma linha de raciocínio e vocês que estão me acompanhando todos esses dias, todas essas semanas já estão, vamos dizer assim, cada dia a gente traz aqui uma peça desse grande quebra-cabeça e assim nós conseguimos nos aprofundar no assunto dessa carta. E ontem nós concluímos a parte introdutória da carta aos Romanos. Nós temos duas sessões introdutórias na carta aos Romanos. Primeiro vai do capítulo 1 a 7 e depois capítulo 1, verso 8 a 15. Na primeira sessão ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, apresenta brevemente um pouco a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, apresenta o seu destinatário e apresenta aqui as suas saudações aos crentes que estavam em Roma. Na segunda parte da sua introdução, ele dá graças a Deus por Jesus Cristo aos crentes que estavam em Roma. Depois ele fala um pouco da sua vida de oração, da soberania divina, da reciprocidade. Ele fala dos dons, de comunicar dons espirituais, fala de uma vida com propósito, fala sobre a totalidade, a amplitude do evangelho e para então chegar ao assunto principal da sua epístola, da qual nós iremos partir a nossa exposição a partir de hoje. E vocês então perceberão que agora ele começa a de fato a tratar profundamente sobre o que de fato é o Evangelho de Jesus Cristo. E por isso que eu quero então meditar com vocês hoje sobre a essência do Evangelho de Jesus Cristo, que está contido nesses dois versículos aqui. Eu acho interessante nós começarmos aqui pela citação de Marvin Page, que ele vai dizer no seu comentário sobre a carta aos Romanos, falando desses dois versículos, as seguintes palavras: o Evangelho de Jesus Cristo é o estágio final da história da salvação, o cumprimento definitivo da dupla promessa veterotestamentária da restauração de Israel e conversão dos gentios.
Então, nós estamos diante aqui o assunto do Evangelho de Jesus Cristo, a centralidade do Evangelho de Jesus Cristo, o coração da epístola de Paulo aos Romanos. Ou, como alguém também poderia dizer, estamos aqui diante o pico do Everest do Evangelho de Jesus Cristo. E compreender, entender o Evangelho de Jesus Cristo é chegar ao topo do Everest, é chegar no estágio final da compreensão do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui eu quero então destacar com vocês 3 pontos a respeito da essência do Evangelho de Jesus Cristo. E o primeiro ponto é sem vergonha. Sem vergonha, não no sentido contraditório dessa frase, mas o sentido que o apóstolo aqui descreve para nós no capítulo 1, verso 16, em que ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. E aí, Hernandes Dias Lopes diz que há os que se envergonham do Evangelho, os que são a vergonha do Evangelho e os que não se envergonham do Evangelho. Vou repetir. Aos que se envergonham do Evangelho, aos que são a vergonha do Evangelho e aos que não se envergonham do Evangelho. E essa frase do apóstolo Paulo, bem verdade, ela causa muita estranheza aos ouvidos dos intérpretes das Escrituras. Afinal de contas, por que Paulo teria motivos de se envergonhar do Evangelho? E a resposta a essa pergunta, na verdade, é muito simples, porque não é o apóstolo que teria motivos, ou não é o apóstolo que tem motivos de se envergonhar do Evangelho. Quem tinha motivos, ou quem achava que o Evangelho era motivo de vergonha, eram os opositores do Evangelho de Jesus Cristo. Eram os contrários ao Evangelho de Jesus Cristo. Vocês sabem que a palavra Evangelho, que nós já aqui falamos algumas vezes, ela está associada à vitória de guerras. Ela está associada a conquistas de povos, de terras. Isso dentro de uma perspectiva do Império Romano. Ou ao nascimento do filho do imperador, que para os romanos não era só um imperador, mas era considerado também um deus, uma divindade. E aí vem o apóstolo Paulo trazendo luz aqui. É fato que a ideia do Evangelho de Jesus Cristo, princípio do Evangelho, nós encontramos lá em Marcos capítulo 1, verso 1, quando você tem o evangelista falando do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ele que escreveu de Roma para os romanos. Então esse conceito vai sendo amplificado dentro do contexto romano com muita força, porque a palavra Evangelho vai ganhar uma nova configuração no mundo daqueles dias. O Evangelho para os romanos significava uma coisa, mas o cristianismo vem e traz um novo significado e absorve o significado romano da palavra Evangelho. E a verdade é que os romanos, eles não entendiam claramente, ou não conseguiam conceber claramente como as pessoas poderiam se orgulhar do Evangelho de Jesus Cristo. Na perspectiva deles, isso era motivo de vergonha e não motivo de orgulho. Por exemplo, o grafito de Alexamenos, também conhecido como grafito blasfemo, é uma inscrição gravada em gesso no muro próximo do Monte Palatino, em Roma, perto do Circo Máximo. E essa obra ela mostra uma figura humana crucificada com uma cabeça de burro e é datada provavelmente do século III.
E para a maioria dos estudiosos é um retrato irônico de um cristão. E aí o Justino Mártir, apologista cristão, ele resumiu o modo como Cristo era visto pelas pessoas daquela época. Para elas era uma piada um homem crucificado ser equiparado ao Deus Criador e Eterno. E aí é que nós começamos a pensar e a perceber que para os romanos, para os opositores do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho na verdade era uma vergonha. O Evangelho era algo do qual eles se envergonhavam. Por exemplo, hoje, no contexto de mundo ocidental que nós percebemos, a palavra evangelho, o sacrifício de Cristo e tudo mais, nós temos um bom entendimento a respeito disso. Mas para aqueles dias do Império Romano, para aqueles dias do apóstolo Paulo, a concepção era totalmente distorcida. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22 e 23, ele vai dizer as seguintes palavras: porque os judeus pedem sinal e os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ou seja, não cabia na mente dos romanos um Cristo, um Deus que havia sido crucificado dentro das suas leis do Império Romano, num lugar de condenação mais vexatório possível, e alguém ainda chamar esse de Deus. Por exemplo, eles não conseguiam entender como o povo judeu, que era um povo conquistado do Império Romano, isso lá em 63 a.C. por Pompeu, como que um povo desse poderia dar origem ao Salvador, a um Deus Salvador de toda a humanidade? Ou mesmo como poderia esse Jesus, esse carpinteiro de uma cidade insignificante de Israel chamada Nazaré, poderia ser Deus, poderia salvar a humanidade, sendo ele crucificado por Pôncio Pilatos, sendo ele perseguido pelas pessoas da sua própria nacionalidade, do seu próprio povo, do seu próprio sangue. Eles não conseguiam conceber isso, eles consideravam isso uma loucura. Eles consideravam isso completamente fora da realidade. Isso para eles era sinal ou era sinônimo de humilhação completa. E aí, como também a ideia do pensamento por trás a respeito do evangelho, o próprio entendimento do que é o evangelho na concepção cristã. Eles se julgavam ser pessoas sábias, de grandes filósofos, e eles olhavam para o que os cristãos falavam a respeito do evangelho e falavam assim: não, nem como filosofia isso presta para nós, nem como filosofia isso tem sentido para nós. Eles consideravam tudo isso como uma grande perca de tempo. A própria ideia de Cristo ter morrido, de Cristo ter ressuscitado e etc. Para eles tudo isso era algo desprezado. Tudo isso era algo para eles de motivo de vexação. Quando que para o apóstolo Paulo era a maior glória. Na verdade, o apóstolo Paulo, a partir daqui, ele mostra para nós o palco da glória de Deus. Porque Deus, ele utiliza-se daquilo que era motivo de vergonha para transformar em motivo de glória. Para provar aos homens que o plano de Deus não pode ser frustrado, mesmo quando parece que está sendo frustrado. Alguém poderia dizer que a morte de Jesus na cruz foi um fracasso, mas na verdade, no plano eterno de Deus, a cruz foi o palco de glória, foi o trono da glória de Deus. Foi o grande momento triunfal da história da humanidade, em que do alto dos céus você tem um momento de paz sendo instaurado na terra. O reino de Deus, ele passa a ser real na vida das pessoas. Há algo belo por trás de tudo isso. Mas eles não conseguiam ver isso. Só que nos dias atuais, nos dias de hoje, essa frase do apóstolo Paulo tem seu impacto. Porque muitas pessoas nesses últimos dias têm vergonha do evangelho.
nesses últimos dias continuam envergonhadas do evangelho. Pessoas que já não pregam mais esse evangelho. Pessoas que já não pregam mais essa palavra, não pregam o evangelho de Jesus Cristo, porque tem vergonha do evangelho, ou acham que o evangelho é insuficiente para a salvação das pessoas, ou acham que o evangelho é uma mensagem retrógrada, que não tem seu impacto, que não tem a sua importância, e por causa disso substituíram o evangelho de Jesus Cristo por outros evangelhos. Evangelhos esses que de fato sim são motivo de vergonha. Porque qualquer evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo é motivo de vergonha. Por exemplo, hoje em dia se prega aí o evangelho empirista, o evangelho antropocêntrico, o evangelho da prosperidade, o evangelho ecumênico, o evangelho teológico-cêntrico, o evangelho filosófico, o evangélico farisaico, o evangelho do entretenimento. Vai surgindo muitos evangelhos esses que sim são motivo de vergonha, porque tiraram o verdadeiro evangelho da centralidade, que é o evangelho de Jesus Cristo. E ao surgir esses novos evangelhos, essas novas releituras do evangelho, isso sim é motivo de vergonha. Isso sim é motivo de escárnio, isso sim é motivo de vexação. Segundo ponto, segunda consideração que nós podemos fazer aqui: o poder de Deus para a salvação. O texto diz, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, a qual ele não tem vergonha, do qual ele não tem do que se envergonhar, não é qualquer evangelho, é um evangelho poderoso. É um evangelho que muda a vida das pessoas. Não é uma filosofia, não, ele é o poder de Deus. Ele quebra os corações mais duros, ele é dínamos. Ele pode ser avaliado pelas pessoas pelo seu impacto na vida delas. A transformação que ele causa na vida daqueles que o ouvem. Ele é um evangelho poderoso. Ele é um evangelho para a salvação, porque veja bem, nós não fomos salvos no pecado, nós somos salvos do pecado. Nós não fomos salvos para continuarmos vivendo uma vida pecaminosa, errada, fora da vontade de Deus, sendo escravizados pela carne, pelo mundo, pelo diabo. Não, nós somos salvos do pecado. Fomos salvos do mundo, fomos salvos das garras de Satanás, fomos salvos do poder da carne, fomos salvos de tudo isso para viver em novidade de vida. Isso prova o efeito, o poder do evangelho. Por isso que não tem mensagem mais poderosa do que o evangelho. Porque o evangelho, ele muda histórias, o evangelho ele muda a história de pessoas, de famílias, de países, de bairros. O evangelho tem um poder sobrenatural, soberano, para transformar a vida das pessoas, seja do judeu, seja do grego, seja do branco, seja do negro, seja do alto, seja do magro, seja de qualquer classe social. O evangelho é poder de Deus, poder de Deus. Terceiro e último, justiça revelada. O texto de Miqueias, capítulo 7, verso 18 diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? E aí eu quero fazer a leitura aqui com vocês do Catecismo de Heidelberg, quando fala da justiça de Deus. Eu já li em outra oportunidade com vocês, eu vou repetir novamente, porque é de uma declaração formidável para nós entendermos o que é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus nesse texto aqui? Qual o impacto disso na nossa vida? Olha o que ele diz: porque como você é justo perante Deus, somente por verdadeira fé em Jesus Cristo, mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus,
e de não ter guardado nenhum deles, e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por sua pura graça e perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum ou jamais tivesse sido pecador, e como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Este benefício é meu somente se eu o aceitar pela fé de todo o coração. Essa é a justiça de Cristo. É uma justiça imputada a nós. Nós éramos esses inimigos de Deus, mas agora pela graça, mediante a fé, nós agora somos justificados. Nós somos achados justos perante Deus. Isso só é possível por causa da manifestação, por causa da revelação do plano da salvação de Deus para conosco. De modo que agora nós somos chamados de justos, justificados não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus na cruz, conquistados por nós na cruz do Calvário. Que nós possamos entender a essência do Evangelho, aplicar isso à nossa vida, porque o efeito, o impacto disso para nós é muito grande. Que Deus abençoe vocês nesse dia, nessa noite, e que amanhã estaremos de volta aqui para juntos continuar meditando na palavra de Deus. Deus abençoe vocês e até amanhã.